Muito bom dia, querido aluno, querida aluna. Aqui é o Xandão, mais uma vez passando na sua vida. Hoje para discutir um pouco sobre oceanografia. Oceanografia se ocupa, obviamente, dos oceanos, tá? Ela faz uma análise sobre as correntes marinhas, mas também analisa os processos que se desenvolvem nos litorais, a descarga dos rios nos oceanos e também o relevo de fundo de oceano, tá? A temperatura da água, a zona fótica, afótica, quer dizer, até onde chega a luz do sol, aonde já não há mais luz do sol. Os oceanos são imensos reguladores do clima do planeta, tá? Eles têm uma importância capital também para a humanidade no que tange os recursos naturais, o pescado, os minérios que existem no fundo dos oceanos, né? Como o petróleo, como o gás natural, dentre tantas outras coisas. Bom, pessoal, vamos passar então para uma análise inicial sobre as zonas oceânicas. Aqui tem um esqueminha no qual a gente divide o oceano em zonas de acordo com a sua profundidade. Começando aqui pela zona nerítica. A zona nerítica ela vai a partir do litoral, tá? Ou seja, da altitude zero, que é o referencial para medir a altitude do planeta todo, é o nível dos oceanos. Então, vai aqui de 0 metro até 200 metros de profundidade. Essa é chamada de zona nerítica. Ela é uma zona muito influenciada pela descarga dos rios. É uma zona que recebe muita influência, muito sedimento do continente, tá? Ela também é conhecida como plataforma continental. É o ambiente de mar raso que bordeja os continentes. Os continentes, né, são a parte submersa, perdão, emersa da crosta terrestre. Esse ambiente que vai então de 0 até 200 metros é chamada de zona nerítica ou plataforma continental, tá? Ela geralmente guarda bastante recurso natural, principalmente muito petróleo. Para se ter ideia, a plataforma continental brasileira ela se estende em alguns pontos a mais de 400 quilômetros além do litoral. E isso é tudo chamado de Amazônia Azul ou Zona Econômica Especial Exclusiva, Zona Econômica Exclusiva do Brasil, tá? É mar territorial brasileiro. Então, tá aqui a plataforma continental. Aqui ainda tem umas pequenas subzonas chamadas de intertidal. Intertidal é aquela que vai da maré baixa até a maré alta, uma oscilação muito pequena de marés. Bom, a plataforma continental ou zona nerítica, ela é limitada pelo que a gente chama de talude continental. Talude continental. É essa rampa, essa escarpa muito abrupta que liga o mar raso com o mar profundo, tá? O talude continental. Abaixo da zona nerítica, a gente acha aqui entre 200 e 2.000 metros a zona batial. É uma zona que já recebe menos influência dos continentes, tá? Aqui a luz do sol também já não é mais presente, é um ambiente de mar bastante escuro. Essa zona batial, ela, em algumas literaturas, em alguns livros, você pode encontrar ela sendo delimitada não a 2.000 metros, mas sim a 1.000 metros. Não há aí um consenso entre os cientistas a respeito da delimitação dessa zona chamada de batial. Mas, em linhas gerais, ela vai oscilar entre 1.000 e 2.000 metros de profundidade. Caso você se depare com uma figura que mostre 1.000, ela também não estará errada, ok? Depois a gente vê aqui a zona abissal. A zona abissal ela vai além dos 2.000 metros de profundidade. Aqui a luz do sol é totalmente inexistente, a pressão da água é extremamente alta, tá? Aqui você vai entender o seguinte: para quem está aqui no nível do mar, a pressão da atmosfera, ou seja, o peso do ar sobre os corpos, corresponde a uma atmosfera de pressão. A partir do momento que você entra no oceano,
a pressão da atmosfera vai ser somada ao peso da água. Então, a 10 metros, a cada 10 metros de profundidade, você adiciona uma atmosfera de pressão. Tá? Então, a 10 metros de profundidade, você terá 2 atmosferas. A 20 metros, 3 atmosferas. A 40 metros, 5 atmosferas. E assim sucessivamente. Então, a pressão aqui é extremamente alta. E por incrível que pareça, ainda existe vida marinha. São os chamados seres abissais. Criaturas extremamente adaptadas às condições de altíssima pressão e de baixa temperatura. São criaturas que muitas vezes são desprovidas de olhos, são desprovidas de pigmentação de pele, porque não há necessidade. Se não há luz, não há necessidade de olhos. Se não há luz, não há necessidade de pigmento para proteger a pele dos animais. Então são criaturas, depois você pode pesquisar aí na internet, seres abissais. Alguns são muito bizarros. Tá? Às vezes você olha um daqueles e pensa, não é possível que esse animal viva no mesmo planeta que eu. Parece que é uma criatura totalmente de outra galáxia. É muito estranho. E aqui no fundo do oceano, né, fundo oceânico propriamente dito, né, que é o fundo da zona abissal ou zona Hadal, tá? É o oceano mais profundo. Aqui você vai encontrar, por exemplo, as chamadas fossas submarinas. A principal delas é a Fossa das Marianas, com 11 mil metros. Aqui você vai encontrar 11 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil metros de profundidade. É a zona Hadal. Ali não há praticamente vida nenhuma. Praticamente, eu digo porque existem algumas criaturas que vivem no fundo dos oceanos. Aqui você está vendo fissuras hidrotermais, as chamadas fumarolas. São rachaduras no fundo do oceano, por onde vaza bastante material do manto. Pode vazar o magma, pode vazar gases, tá? E vapor d'água, enfim. Aqui é um ambiente muito inóspito, a água aqui é muito quente e esse material que vem do manto pode ser extremamente tóxico, muito carregado em amônia. A temperatura pode passar dos 100 graus sob uma pressão fortíssima. E acredite você, ainda assim existe vida, pode haver vida nessa região. Aqui existem algumas das criaturas, alguns dos seres mais resistentes que desafiam a lógica e a ciência, que são as chamadas extremófilas. Tá? São criaturas extremamente resistentes a esse ambiente muito hostil, tóxico, quente e de alta pressão. Tá bom? São os mistérios do fundo do oceano. Quanto ao relevo do oceano, a gente vai encontrar no fundo, claro, o oceano não é uma bacia, né, de fundo chato. Não, ele tem tanto relevo quanto o continente. A gente só não enxerga porque está tudo coberto por água. Então a gente vai encontrar algumas feições bastante particulares dos oceanos, como por exemplo a plataforma continental que eu já expliquei. É um ambiente de mar raso com profundidade de até 200 metros. É uma extensão submersa do continente delimitada pelo talude continental. Então, retornando aqui, para a plataforma, talude. Trata-se de um setor de intensa deposição de sedimentos continentais e oceânicos. É muito importante para a pesca e a extração de petróleo, o chamado petróleo offshore. Se por acaso o petróleo é encontrado fora do continente, aqui no oceano, no plataforma continental, ele é chamado de offshore. Se por acaso o petróleo é extraído aqui, direto no continente, como acontece, por exemplo, no Texas, no Nordeste do Brasil, isso é petróleo onshore, na plataforma, na placa, no continente. Se é em alto mar, é offshore. Lembrando que no caso do Brasil, grande parte do nosso petróleo, a grandíssima maioria, é petróleo offshore. E lembrando que o petróleo do pré-sal, ele não está na zona nerítica, ele está na zona abissal, aliás, abaixo dela. São 5 mil metros de profundidade e o pré-sal está a mais 2 mil metros abaixo do fundo do oceano. Então, ele é um petróleo offshore. Não bastasse isso, ele é um petróleo da zona abissal, o que torna a sua extração extremamente difícil. O talude é a feição bastante íngreme que delimita a plataforma continental. Sua profundidade varia da isóbata
de 200 até a isóbata de 1000. Lembra que eu comentei que em alguma literatura você pode encontrar que a profundidade chega a 1000, em outros casos 2000? Então, aqui é o exemplo, aqui está falando de 1000. Isóbatas são linhas de igual valor de profundidade. É o mesmo que curva de nível, só que as curvas de nível são registradas acima do nível do mar. Abaixo dele é a linha de profundidade, chamada de isóbata. Cânion submarino. São grandes vales escavados na plataforma continental que podem chegar a 3.000 metros de profundidade. Cadê? Não tenho nenhum cânion aqui. Não tenho. Tá? É uma feição escavada aqui no fundo do oceano. É como se tivesse cortado essa plataforma continental aqui entre 2 e 3.000 metros de profundidade. É igual o Grand Canyon, por exemplo, tá? Só que no fundo do oceano. Tem cânion, né, da mesma forma que tem no continente, tem no fundo. Todas as feições do continente você encontra no fundo do oceano. Fossa abissal, grandes depressões tectônicas no fundo do oceano. São os pontos mais profundos do oceano. Você sabe que na colisão de duas placas tectônicas, né, a tendência é que elas se curvem e formem montanhas. Mas às vezes elas podem se dobrar para baixo, e aí você vai ter uma feição negativa, aqui uma positiva, aqui uma negativa, tá? Que é a fossa. Daí vem então aquelas fossas que eu mencionei no slide anterior, no qual você vai encontrar aí profundidades que podem chegar a 11.000 metros, né, no caso da Fossa das Marianas, que fica no Pacífico, no Oceano Pacífico. O Guiô, que é uma montanha submarina em forma de cone truncado, desgastado, é mais ou menos isso aqui, assim, ó, uma erosão sobre esse cone que vai produzir uma espécie de uma mesa aqui, de topo aplanado. Isso seria um guiô. E a dorsal? A dorsal é uma cadeia montanhosa formada por contatos divergentes de placas tectônicas no fundo do oceano. Digamos que aqui esteja no limite de duas placas tectônicas, uma vem em sentido convergente com a outra, as duas colidem. Na colisão haverá dobradura, né? Haverá o surgimento dessa crosta de fundo de oceano, formando então uma montanha. Se essa montanha ultrapassa o nível do mar, ela vira uma ilha. As ilhas não ficam boiando sobre o oceano, né? Elas estão presas ao fundo do oceano e, na verdade, são apenas a ponta, o cume de uma montanha submersa, tá bom? É o que acontece com a Cordilheira dos Andes, né? Com as Montanhas Rochosas, com as Sierras Madre aqui nas Américas. Tá? Então, elas são estruturas, ali a gente tem nesse caso do que eu acabei de falar, dos Andes, Sierras Madre e das Rochosas nos Estados Unidos. São colisões entre placa de fundo de oceano e placa continental. Então é continente se chocando com fundo de oceano, formam essas serras. Quando o choque se dá entre placa oceânica com placa oceânica, aí sim formam as ilhas, tá? Eu acabei misturando o raciocínio aqui, mas percebi a tempo. Então, ilha se forma com placa no fundo de oceano se chocando com uma outra placa de fundo de oceano. As montanhas continentais ali que eu mencionei se formam por placa continental se chocando com placa de fundo de oceano. O que é um atol? Um pouquinho de vocabulário técnico. Atol é uma construção coralígena de forma circular que envolve uma laguna, com profundidade geralmente entre 30 metros e 100 metros. Um atol seria essa estrutura aqui, tá? Você está vendo aqui o atol das Rocas, certo? Aqui do litoral brasileiro. É uma formação coralígena. Como assim? Digamos que as correntes marinhas elas estão constantemente em processo abrasivo, desgastando esse relevo de fundo de oceano, o relevo dos continentes e o das ilhas. A chuva, as correntes marinhas, enfim, todos os agentes externos de intemperismo vão acabar desgastando essa ilha,
de modo que um dia ela vai se nivelar aqui com o oceano. Então tudo isso que está acima do nível do mar desaparece. E aqui começa a se formar então grandes recifes de corais ao redor dessa dorsal. E aí então esses corais eles vão permitir o acúmulo de sedimentos trazidos pelas correntes marinhas. Esses corais, então, isso aqui desaparece, a estrutura abaixo do nível do mar fica toda tomada por corais e por areias, formando essa estrutura aqui em atol, tá? Que muito bonito, por sinal. Coral nada mais é do que a concreção calcária ramosa que forma o eixo de vários pólipos. Deixa eu ver aqui. Corais. Aqui você tem imagens de corais, tá? São formações calcárias aí de fundo de oceano, ok? Então, isso daí vai se calcificando, vai formando imensos, extensos atóis. Um dos problemas que mais preocupa a humanidade hoje é o embranquecimento dos corais. Você pode ver que eles são todos muito coloridos. Só que o aumento da temperatura dos oceanos tem feito os corais começarem a perder sua cor, embranquecendo. Quando um coral se embranquece, significa que ele está morto, ele está morrendo. Rocha bioclástica são rochas exógenas formadas por fragmentos de organismos marinhos. Também é chamado de biólito. Então, todo o calcário do fundo dos oceanos vai se compactando e vai formando rochas. Essa rocha é bioclástica, quer dizer que é de clástico, se refere a sedimentos, fragmentos de origem biológica. Bioclástico, perfeito? Ilha é aquela porção de terra emersa, circundada de água, pode ser doce ou salgada, por todos os lados. Podem ser continentais, quando estão próximas do continente, ou oceânicas. Além disso, podem ser coralígenas ou vulcânicas. Então aqui, por exemplo, você tem a placa do Pacífico se chocando com a placa da Eurásia. Aqui você vai observar, dobrou para baixo, formou uma grande fossa submersa, que é a fossa marítima do Japão. A placa eurasiana, que é a menos densa, foi projetada para cima, formando então ilhas, um complexo de ilhas que hoje forma o Japão. Quando duas placas oceânicas convergem, formam uma fossa de mar profundo e um arco de ilhas vulcânicas. Desse lado a fossa, desse lado o arco de ilhas. São mais de 6.000 ilhas que formam o Japão hoje. A maioria dessas ilhas é de origem vulcânica, tá? Ou seja, o vulcão de fundo de oceano vai aumentando o seu tamanho, vai crescendo, até que ultrapassa o limite do nível do mar, tá? E se torna então uma ilha vulcânica. Quando as ilhas se formam por acúmulos de sedimentos, como nesse caso aqui, a gente diz que é uma ilha de origem coralígena ou sedimentar. Arquipélago é todo e qualquer conjunto de ilhas, e o arco de ilhas, que também é chamado de guirlanda insular, é um conjunto de ilhas mais ou menos alinhadas que surgem a pouca distância do continente em decorrência da zona de subducção de placas tectônicas. Isso daqui, são ilhas, não estão espalhadas uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não, elas têm um alinhamento. Isso daqui é um arco de ilhas. Se forma justamente na zona de subducção. Zona de subducção é essa parte da placa tectônica que vai afundar de volta para o manto. E essa daqui é a placa eurasiana que vai ser projetada para cima do nível do mar. Tá? Então isso aqui é a placa, a zona de subducção, forma a fossa e junto à fossa tem o arco de ilhas. Perfeito? Processos oceânicos. Vamos lá, processos oceânicos são os movimentos eustáticos. São variações do nível dos mares que ocorrem por movimentos na crosta terrestre ou por flutuação climática. O nível do mar que você conhece hoje nem sempre foi o mesmo. Ora está mais alto, ora está mais baixo. Mas isso, obviamente, numa escala de milhões e milhões de anos. Há 1.800.000 anos atrás, o nível do mar estava muito mais baixo. Há 20.000 anos atrás, estava muito mais baixo.
Vamos entender o porquê. Pode acontecer transgressão marinha quando o nível do mar aumenta. Pode acontecer regressão marinha, aqui não é mainha não, tá? É marinha. Movimento de diminuição do nível dos mares. A última grande regressão foi a de Urme. O que é Urme? Urme foi a última das 4 grandes glaciações do Quaternário, ocorrida entre 74 mil e 20 mil anos atrás. A última era do gelo, aconteceu no Quaternário, começou há 1 milhão e 800 mil anos atrás e terminou há cerca entre 10 e 20 mil anos atrás. Com isso, a temperatura média dos oceanos e do planeta caiu drasticamente, então houve expansão das calotas polares. As geleiras expandiram e, consequentemente, com o aumento do acúmulo de água nas calotas polares, né, como a água do mar ficou congelada nos polos, o nível do mar foi reduzido em mais de 100 metros. Ok? Então, nesse momento, houve uma regressão marinha, que durou aí milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de anos. Quando ele acaba, acontece uma transgressão, ou seja, o nível dos mares aumenta muito. Tá? Então, a história do oceano, do litoral, sempre, a história geológica é sempre de períodos de maior nível do mar ou menor nível do mar. Abrasão é o trabalho erosivo realizado pela ação marinha na zona costeira. Então, todo dia, dezenas, centenas, milhares de ondas vão se chocando contra o litoral e as rochas que estão formando o litoral, as encostas, são, né, atingidas por essas ondas, vão sofrer o efeito desse impacto. Então é o famoso ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? A água vai batendo aqui, vai enfraquecendo a estrutura rochosa, que acaba se partindo em blocos, né? Aqui você tem o bloco 1, 2 e 3. Vai batendo aqui, vai destruindo a base e esse bloco cai. Aí continua o processo, vai batendo aqui na base do bloco 2 e esse bloco cai. E assim, então, você vai vendo a destruição desse pacote rochoso. Aqui o que já caiu está espalhado pelo litoral. Aqui a gente tem uma estrutura chamada de portão, tá? Provavelmente essa rocha aqui que ficou de pé é mais resistente do que essas outras aqui que já foram para o chão, ok? Isso aqui chama solapamento basal. Está solapando, ou seja, está desgastando a base e o pacote então está caindo. Haloclastia é o processo de cristalização e estufamento de sais que leva à fragmentação das rochas. Se é uma rocha porosa, a água do oceano entra e vai levar a água com sais, vai infiltrar na rocha. A água vai evaporar e os sais vão se cristalizar. Quando ele se cristaliza, ele vai pressionar a rocha de dentro para fora. Ele estufa a rocha e faz ela se partir. Progradação é o avanço da linha de costa em direção ao mar, devido à sedimentação. Se um litoral tem a praia crescente, a praia está crescendo, está depositando muito sedimento, ele está em progradação. E se o oceano está mais retirando os sedimentos do que depositando, tá? É a retrogradação, é o recuo da linha de costa em consequência de processos erosivos litorâneos. Ondas. Vamos falar um pouquinho de onda. Sério, Xandão? Onda? Coisa mais simples do mundo? Vamos entender um pouquinho melhor. É aquele mesmo princípio da ondulatória que você estuda em física, só que agora propagado no oceano. Onda é o movimento rítmico das águas do mar decorrente da transferência direta de energia cinética da atmosfera para a superfície oceânica. Por que tem onda? Porque o vento transfere energia do ar para a água, ok? Então é isso, empurra. Se você pegar uma bacia cheia d'água e soprar por cima dela, você vai ver as ondas se formando também. Direção do vento, aqui você tem o comprimento da onda, né? O ponto alto aqui é a crista, aqui o ponto baixo é a cava, aqui você tem a altura, o comprimento da onda. O movimento é orbital, a molécula de água faz esse movimento aqui, transfere essa energia para a molécula do lado, que transfere para a molécula do lado e assim sucessivamente. Então você tem aqui elementos de formação da onda, você tem a crista, parte mais alta,
aqui é a altura, que é a distância entre a depressão e a crista, comprimento entre uma crista e outra, e a depressão, que é a parte mais funda da vaga, tá? Vaga, que também é conhecida como onda. Aí acontece o seguinte, conforme a energia vai se transferindo de molécula em molécula, as moléculas vão girando em sentido circular. Só que se o fundo do oceano se achata, a profundidade diminui, aí o que, que acontece? A molécula não tem espaço para fazer um giro 360 graus. Ela vai, quer dizer, ela vai ter que percorrer como o fundo do oceano vai se estreitando, esse movimento passa a ser mais oblongo, tá? Ele faz isso aqui e não fica totalmente circular. Tá? Então, quando isso acontece, a água vai espraiar no litoral. Zona de arrebentação é o local onde as cristas despencam sobre a depressão posterior em decorrência da diminuição da profundidade do atrito da água com o fundo do oceano. É onde a onda quebra, é a chamada zona de arrebentação. Tsunami são ondas gigantes provocadas por maremotos. O terremoto no fundo do oceano libera uma quantidade imensa de energia. Essa energia é transferida para a água, formando ondas gigantes. É como se você estivesse dando um tapa no fundo de uma bacia d'água. Tá? Você vai perceber que vai criar uma forte onda, a água vai se rebentar fortemente contra as bordas da bacia e provavelmente vai inclusive transbordar. Correntes marítimas são grandes massas de ar que se deslocam pelos oceanos, tá? Esse oceano também está grafado erroneamente. Segundo as diferenças de temperatura, salinidade, ventos, pressões barométricas, forças das marés, força de Coriolis, vento e rugosidade do fundo do oceano. Então, os oceanos têm diferentes temperaturas. O oceano na parte superior é mais quente que na parte inferior, obviamente. Um está recebendo luz do sol, o outro não. O vento, a rugosidade do fundo do oceano também é bem forte. Força de Coriolis é aquela força que desvia tanto os ventos quanto as águas do planeta para o oeste em função da rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste, em compensação, uma força em sentido contrário, chamada força de Coriolis, vai desviar os fluxos de vento e águas para o oeste. Hidrocarbonetos são materiais carbonáceos como petróleo, gás natural, asfalto e outros compostos de petróleo, frutos da sedimentação dos organismos marinhos em ambientes de mares rasos. O petróleo, o gás natural e o asfalto são sedimentos de fundo de oceano. São recursos que foram formados pela sedimentação em ambientes de mar raso. Então, petróleo se forma em ambiente de oceano. Xandão, mas a Arábia Saudita tem muito petróleo, não é oceano? Tá, não é hoje, mas no passado foi. Quando o petróleo de lá se formou, toda a Península Arábica estava, ou a maior parte dela, estava no fundo dos oceanos. Xandão, isso cai como no vestibular? Cai assim, ó. 2019, FUVEST. Tsunamis são ondas de grandes dimensões destrutivas que têm a sua origem sob oceanos. Podem atingir as linhas de costa e causar grandes danos. Dentre os eventos de tsunami mais recentes, pode-se citar o ocorrido na Indonésia em setembro de 2018, com mais de 1.600 vítimas. A maior frequência das ondas ocorre nos oceanos mais profundos ou nas águas mais rasas. Observando a figura, qual é o processo gerador de tsunamis? Explique. Cite e explique um evento natural de origem antrópica que teve suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um tsunami. Bom, a maior frequência ocorre, obviamente, nas águas mais rasas. Tá? Aqui há espaço para que a onda flua sem que ela viaje a uma velocidade de aproximadamente 800 km por hora. Tá? Mas aí, conforme o oceano vai se estreitando, aqui o atrito com a água faz com que a onda quebre com muita força no litoral. Portanto, um ambiente de águas mais rasas. Observe a figura, qual o processo gerador de tsunamis? É a movimentação tectônica.
Então você tem aqui dois blocos tectônicos, duas placas tectônicas se movendo, tá? Gera um abalo sísmico e a energia desse terremoto é transferida então para a coluna de água, produzindo o efeito das superondas. Se te explica um evento natural ou de origem antrópica que teve suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um tsunami. Vamos falar de um evento antrópico que teve consequências agravadas pela ocorrência de um tsunami. Isso aqui dá um leque muito grande de respostas, tá? Você pode falar aí sobre causas naturais ou antrópicas. Vamos falar de uma antrópica. O número de vítimas, 1.600 vítimas que viviam nos litorais. A construção de cidades, né, em áreas litorâneas fragiliza a sociedade diante de um evento desse. Tá? É devastador, é muito além, vai muito além da capacidade humana de reação. Então, a vulnerabilidade se torna muito intensa nesse ambiente. Tá? As cidades litorâneas são muito vulneráveis. É uma das possibilidades. Aqui, ó, a Unesp também bateu nessa mesma tecla em 2019. O combate à poluição por plástico foi um dos principais problemas debatidos pela ONU em 2018. Mencione uma consequência da poluição dos oceanos por plástico e o país que mais tem contribuído para este problema. Identifique os dois mecanismos responsáveis pela concentração de plásticos nos 5 giros oceânicos destacados. Bom, uma consequência da poluição dos oceanos por plástico é a criação de ilhas de lixo em alto mar, sem contar a vida marinha, que é fortemente prejudicada. A gente constantemente vê imagens aí de tartarugas, de golfinhos, de baleias, que são encontradas mortas em áreas litorâneas, cujo o seu interior está recheado de plástico. País que mais tem contribuído para isso? Estados Unidos da América, tá, juntamente com a China. Aqui nesse caso, mais precisamente, a China, né, pela resíduos administrados, a gente vê aqui uma alta participação, ela se destaca no mapa. Tá? Então, China, pela evidência da cor. Identifique dois mecanismos responsáveis pela concentração de plásticos nos 5 giros oceânicos. Bom, aqui os oceanos executam movimentos de giro. É uma consequência da força de Coriolis que eu comentei no slide passado. Você tem o giro do Índico, do Atlântico Sul e Norte, Pacífico Sul e Norte. Dois mecanismos, você pode dizer as correntes marítimas que transportam o plástico pelos oceanos e a própria força de Coriolis, que cria um mecanismo fazendo com que as águas se desloquem para o oeste, né, se desviem para o oeste, criando então um mecanismo de giro do Pacífico, do Atlântico e do Índico. FUVEST, novamente em 2018, bateu na mesma tecla. Nas últimas décadas, descobriu-se que os volumosos e inadequados descartes de resíduos plásticos e de outros materiais sintéticos, mesmo quando realizados nos continentes, podem resultar em consideráveis depósitos em áreas distantes dos oceanos e mares, seja em seu fundo, na coluna d'água ou na superfície. Como consequência, ocorrem mudanças físicas, químicas e ecológicas nesses oceanos e mares, em que alguns desses depósitos já atingem escala planetária, como é o caso dos materiais plásticos flutuantes representados na figura. Tá? Então ali você vê mais uma vez dois giros destacados, dois giros oceânicos e os depósitos de lixo. Os depósitos flutuantes representados na figura apresentam-se com padrões concentrados na parte interna dos giros oceânicos do Pacífico Norte e Sul, locais com menor atividade dos grandes correntes marítimas. Seria a alternativa correta. E para finalizar, essa questãozinha aqui de 2016, para fugir um pouquinho do plástico. Considere o texto e a imagem a seguir. Uma imagem litorânea. Para Suertegaray, professora Dirce Suertegaray, da Federal do Rio Grande do Sul, praias são depósitos geralmente lineares de sedimentos acumulados por agentes de transporte marinho ao longo do litoral.
Normalmente, os sedimentos predominantes das praias são as areias, o que não significa que não haja praias formadas de cascalhos, seixos e outros sedimentos finos, além das areias. A largura dessa feição tem relação direta com as marés que são responsáveis pelo constante movimento e retrabalhamento. Vamos lá. Assinar verdadeiro ou falso. Os tipos de depósitos recebidos pelas praias dependem das marés. Tá? Sim, a maré vai ser um grande agente depositante, né? Ela traz sedimento para a praia, deposita e recua. Traz sedimento, deposita e recua. Então a amplitude, a intensidade da maré vai ser determinante do tipo de praia. A praia pode conter sedimentos como areia, cascalho e outros. A fala da professora demonstrou isso claramente. O acúmulo de sedimentos no litoral forma a praia. Sim, tá? O acúmulo de sedimento do litoral. O transporte de sedimentos marinhos não é responsável pela formação da praia. Não, a praia é um depósito de sedimento marinho. As marés dificultam a formação da praia e o transporte de sedimentos marinhos. Se essa fosse verdadeira, a primeira estaria errada. Então, a primeira está certa, a última está errada. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Cadê? Pulei essa aqui. Maré e sedimentos estão associados e juntos contribuem para a formação da praia. Verdadeiro também. Então, verdadeiro, 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 falso, falso. Letra C, alternativa C é a correta. Tranquilo, meus queridos e queridas? Espero que tenham gostado. Dúvidas podem ser sanadas pelos nossos canais de comunicação. Vou ficando por aqui. Abraço do Xandão. Até a próxima. Tchau, tchau.